paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para fazer um breve comentário, até mesmo servir de um subsídio para os irmãos que estão estudando a revista Atualidade Cristã do Ministério do Guará, e nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, dons espirituais e ministérios, né? Já falamos um pouco da primeira lição, né, que é o mover do Espírito Santo no Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo na era da lei, né? Mas antes de comentar a respeito do Espírito Santo na era da lei, eu já fiz algumas indicações de livros, postei imagem aí no grupo do Ministério. E agora eu quero também fazer mais algumas indicações de livros, né? Nós temos, por exemplo, a Hermenêutica do Espírito, né? Dr. Craig Keener. É um livro bem amplo, né? Vai falar a respeito de muita coisa. Então, indico aí para os irmãos, Dr. Craig Keener. É um pentecostal americano. É uma bênção. Tem também D.A. Carson, A Manifestação do Espírito. É um livro interessantíssimo para a nossa leitura, né? E também complementa o nosso conhecimento. Ele vai falar a contemporaneidade dos dons à luz de 1 Coríntios 12 a 14, né? Então, D.A. Carson. Tem muita gente que gosta do escrito de D.A. Carson. É bênção. E temos também um clássico que é o batismo e os dons do Espírito Santo. Dr. Martyn Lloyd-Jones, né? Martyn Lloyd-Jones é lido por muitos pentecostais e também tradicionais, né? Então, queridos, tem mais essas indicações de leitura. E também tem Amos Young, que esse cara aqui, ele tem escrito nos nossos dias, e é o primeiro livro dele no Brasil, né? Quem é o Espírito Santo? Um caminho com os apóstolos, né? Ou uma caminhada com os apóstolos. Então, queridos, essas aqui são as minhas indicações. Esse livro aqui é interessantíssimo, vai falar a respeito do Espírito Santo na cultura, a ação global do Espírito Santo, por assim dizer, na sociedade, como que ele está governando. Então é interessantíssimo esse livro, né? Quem é o Espírito Santo, de Amos Young, tá certo? Então, eu vou estar comentando a respeito do Espírito Santo na era da lei. Já nós vamos falar, então, a respeito desse segundo tópico, a nossa segunda lição. Então, meus irmãos, voltando aqui a comentar a respeito do Espírito Santo na era da lei. Vou fazer um comentário breve, né? Nós vimos na primeira lição a atuação do Espírito Santo na criação, nos homens, né? E até mesmo na história, por assim dizer, né? Algumas particularidades do Espírito Santo, né? Em algumas pessoas, e também o Espírito Santo como símbolo, né? A água, um símbolo do Espírito Santo. Essa foi a nossa primeira lição. Na segunda lição, na era da lei, ou seja, a ação do Espírito Santo, basicamente no Antigo Testamento, nós temos algumas características da ação do Espírito Santo. O nosso autor, aqui o pastor Joaquim Costa, ele traz um comentário interessantíssimo, né? Ele diz e ele demonstra, né, a ação do Espírito Santo em reis, sacerdotes e profetas, né? E basicamente a ação do Espírito Santo, ela vai estar atuando nesses três, né? Ou nesses três ministérios, né? Nós sabemos que o povo de Israel, eles queriam um rei para eles. E Deus então diz que daria um rei, mas um rei
que ele escolheria, não seria a nação de Israel que iria escolher. Então, Deus é quem faria a escolha dos reis, né? E a partir daí, o reinado ele foi sucessivo, né? Salvo alguns casos que o reinado é tomado pela força e por aí vai. Mas o primeiro rei de Israel é o rei Saul, que Deus mesmo escolhe. Deus escolheu, né? E o nosso comentarista até demonstra que Saul, em uma certa ocasião, ele entra numa cidade, que é a cidade dos profetas, e até mesmo Saul profetizou, né? Então, isso é interessante. Depois de Saul, vem Davi, e o que a gente lê na história bíblica é que o espírito saiu de Saul, né, e ungiu Davi. No momento que Davi é ungido, o espírito sai de Saul, né? Então, Davi agora estava ungido rei, né, ou escolhido rei. Embora levou um certo período até que Davi viesse a reinar, mas a unção já tinha sido passada para Davi. E quem ungiu foi um juiz e profeta, né? E também sacerdote, o Samuel, né? Ele ungiu Davi. Então, basicamente, nós vamos ter a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, em reis, na escolha de reis, na escolha dos profetas e nos sacerdotes. Cada uma aqui com uma função distinta. Os reis, eles deveriam governar segundo a vontade de Deus. O governo deles deveria ser exatamente segundo a vontade de Deus. E Deus falava com os reis qual era a vontade dele, né? Primeiro havia a vontade escrita, né? Que Deus já havia escrito, dada a Moisés a sua lei. Então, basicamente, o rei deveria guiar, seguir o povo de acordo com a lei e a vontade de Deus momentânea ou para aquele momento. Como que ele saberia essa vontade? Através do profeta. Deus então ungia o profeta e o profeta falava ao rei a vontade dele para aquele momento atual, para aquele período histórico. Por exemplo, para as batalhas, se era para ir para a batalha ou não, a respeito de alguns comportamentos, de algumas atitudes que acontecia ali naquele período, né? E também havia a ação do Espírito Santo no sacerdote, né? Ou no sumo sacerdote. O Espírito Santo, ele conduzia o sacerdócio. E o sacerdote, ou a tribo de Levi, por assim dizer, ela tinha ali um desfrute do Espírito Santo, né? A palavra de Deus nos mostra que a tribo de Levi não possuía herança, mas a herança dela era o próprio Deus. O Senhor era a herança deles. E eles deveriam caminhar em acordo com a vontade de Deus também, na observação da lei e na observação cerimonial, né, das cerimônias, dos sacrifícios. Tudo isso aí era responsabilidade sacerdotal. Então nós temos essa distinção nesses três ministérios, vamos assim dizer, o de rei, de sacerdote e de profeta. Aí a partir daí nós temos um entendimento que não havia uma ação do Espírito Santo em pessoas comuns. Basicamente, a nossa compreensão se dá desta maneira, que há um governo do Espírito Santo no Antigo Testamento, de forma que ele escolhe quem vai ser o rei e quem vai ser o profeta. Agora, o sacerdote, ele é seguido pela tribo de Levi, já está estabelecido, né? Então, na tribo de Levi se estabelecem os sacerdotes, né? Então, o Espírito Santo está agindo aqui nesses três ministérios, né, no Antigo Testamento. Agora, o interessante é que, como tem uma linhagem a ser seguida para o sacerdócio, né, e nós vamos ver que
quando morre o pai, o filho passa a reinar, né? Sempre assim. Salvo quando há uma briga e aí a tomada de poder, aí outro passa a reinar pela força, né? Mas não por herança ou por hereditariedade, né? Então, há um governo aqui que já fica estruturado, há um governo estruturado no sacerdócio, porque é somente a tribo de Levi, somente eles chegam ao sacerdócio, até mesmo ao sumo sacerdócio, né? Agora, quanto a profetas, a gente não vê que há aqui herança profética, ou herança do espírito de profeta, né? Mas há Deus escolhendo profetas em momentos específicos e pessoas específicas. Ainda assim, há um governo do Espírito Santo sobre os profetas. Quem serão os profetas? Lógico que Deus ele escolhe alguns profetas e lhes dá maior destaque, né? Por exemplo, Saul foi na terra dos profetas, lá na cidade dos profetas, profetizou. Haviam vários profetas ali, mas o destaque está em Samuel, né? Assim como também havia a escola de profetas, né? E nessa escola de profetas, eles observavam, por exemplo, o ministério de Elias. E aí a gente vê muito essa descrição deles quando do ministério de profeta, ou da escola de profetas, principalmente quando Elias é assunto aos céus, sobe, e Eliseu recebe a capa de Elias, né? E aí aquela capa de Elias ali é a demonstração de que ele é escolhido como o profeta mor, por assim dizer, né? Então nós temos um movimento profético, mas com pessoas distintas. Nós podemos dizer também com pessoas que se entregam ao ministério profético. Nós não devemos esquecer que, por exemplo, havia muitas pessoas que eram entregues ao nazireu, né? A ser nazireu, ao nazireado, né? Acho que é assim que diz. Então essas pessoas não eram especificamente da tribo de Levi. Qualquer tribo poderia exercer o nazireado, né? Então rapava o cabelo e por aí vai. A exemplo, Sansão, que foi nazireu. Não lembro a tribo dele, mas não me parece que ele era da tribo de Levi, né? Fica aí para pesquisa, mas era nazireu. E muitos se faziam nazireu, né? E aí, com isso, eles entravam nessa escola de profeta. Era uma escola de relação ou de relacionamento com o Espírito Santo, de aprendizado da lei e da vida com o Espírito Santo. Então, basicamente, nós vamos ter uma ação do Espírito Santo nessas pessoas específicas. Pessoas comuns, não nos parece haver essa relação mais profunda, mais íntima com essas pessoas, né? Alguns autores, pastores e até mesmo escritores, né, teólogos, eles vão dizer que o Espírito Santo vinha e pingava sobre a pessoa e saía, né? Então era uma ação que não era uma ação plena do Espírito Santo. Mas o nosso comentarista, o nosso mestre, pastor Joaquim Costa, ele mostra que já na introdução que o Espírito Santo, na vida de alguns profetas, nos parecia que havia um exercício pleno do Espírito Santo na vida deles, né? Por exemplo, Jeremias, há uma citação de que ele foi escolhido desde o ventre, né, para ser profeta, e ele deveria profetizar. Então, é a ideia, e nós, quando a gente lê a história de Jeremias, né, a vida de Jeremias, o que a gente compreende é que, de fato, há uma ação continuada e completa do Espírito Santo na vida de Jeremias, né? E não era somente, vai haver uma profecia agora, o Espírito vinha, ele profetizava, o Espírito saía. Mas parecia um vínculo, né? Uma união entre a vida do profeta e o Espírito Santo, né? Então, lógico que no momento de profetizar, o Espírito Santo dava a palavra de profecia, mas a vida e relacionamento nos parece uma ideia contínua, né? O grande detalhe é que o Espírito Santo não foi derramado sobre toda a carne no Antigo Testamento, né? O que
um profeta se levanta e diz que essa bênção do Espírito Santo, que era somente para reis, sacerdotes e profetas, ela seria derramada sobre toda a carne. Né? Você lembra da profecia? Eis que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, né? E por aí vai. Então, há uma promessa do Espírito Santo em ser derramada, né, sobre toda a carne. Hoje nós chegamos nesse período em que o Espírito Santo ele é derramado, né, sobre todo aquele que crê. Glória a Deus por isso, porque nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E aí o apóstolo, acho que é até assunto da próxima lição, e eu já estou me adentrando, né? Tem que se policiar. Mas o apóstolo, ele nos orienta, né? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Então, é uma recomendação apostólica, demonstrando, né, que o Espírito Santo hoje está para todo aquele que crê. E se nós tivermos uma vida e um relacionamento com Ele, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Queridos, que Deus abençoe vocês, espero ter contribuído com o vosso entendimento e que vocês tenham uma boa lição nesse próximo domingo, ensinem com maestria, se dediquem no ensinar, porque há uma carência muito grande de mestres, de professores ensinando a Igreja de Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.